Come on, let's sing. Mighty mountains melt away. Seas of fury. Maravilha. Vamos orar, abaixa sua cabeça. Obrigado, querida. Quero fazer uma oração contigo. Pai, muito obrigado, Jesus, por esse dia. Obrigado por tua presença. Obrigado por esse povo maravilhoso, povo lindo que o Senhor enviou. Nós oramos, Senhor, que o Senhor faça com que cada pessoa hoje possa ter uma experiência com o teu amor, possa ter uma experiência com a tua presença e que o Senhor nos eleve cada vez mais em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos estavam aqui hoje de manhã? Ótimo. Para você que não estava, é importante que você acesse as suas redes sociais da C3, onde foi liberado a mensagem, porque eu estou tentando pregar numa sequência, embora cada mensagem é específica, mas está sendo uma sequência, e eu estou dentro dessa série do mês de vocês de abril, a série Free, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e eu estou falando um pouco sobre esse ambiente de liberdade, e uma liberdade que vai te levar a crescer, uma liberdade que vai te levar a ser alguém cada vez melhor. Hoje de manhã eu trouxe a mensagem, o DNA da orfandade, trazendo o aspecto da vida do rei Saul, e que Deus não está interessado mais no que a gente faz, do que na nossa obediência, no nosso coração. Então Deus não está procurando talentos, Deus está procurando corações obedientes. Você pode repetir comigo? Deus não está procurando talentos. Ele está procurando obediência. Amém? É isso que a gente espera dos nossos filhos em casa, ou não? É isso que a gente quer que os nossos filhos sejam obedientes. E quando eles não são obedientes, eles geram algumas coisas em nós. E um dos sentimentos é, puxa, que frustração. A gente ama, a gente faz de tudo. Ou às vezes a gente se sente chateado também, a gente se sente desonrado e desvalorizado. E quando a gente obedece, a gente está honrando. Uma das maneiras de você honrar é obedecer. Eu sempre falo lá na igreja, é maravilhoso, tá? Quando nós somos surpreendidos, de alguma maneira, somos honrados, somos abençoados, mas eu sempre falo para o pessoal lá, é importante, porque é importante você dar alguma coisa, é importante você presentear. O pessoal na igreja gosta de fazer isso, mas isso é secundário diante da obediência. Então, para mim, se você realmente quer honrar, ouça o que eu estou falando. Acredite no que eu estou dizendo, da palavra, e pratique. Se você obedece o que está sendo o que você está recebendo, o que está sendo ensinado, você está honrando, tá bom? Então é importante que vocês ouçam e ouçam bastante. Hoje, essa ministração ela é um pouquinho mais longa, então eu estou reduzindo ela, porque eu quero aplicar algumas coisas dentro da realidade de vocês. Quando eu vim para cá, quando a gente conversou, e Fábio, o Senhor colocou esse tema no meu coração, para falar sobre essa dinâmica do coração do homem, da igreja local, como que Deus deseja que a gente viva, e essa dinâmica de Saul e a dinâmica de Davi é extremamente importante para cada um de nós que queremos ser cristãos, que queremos agradar a Deus, que queremos fazer a diferença. Então eu peço para você manter o coração aí, apertar os cintos agora, porque a gente vai, e preste atenção, se eu falar alguma coisa que parece que eu estou indo direcionado a alguém, não é, tá? Não conheço, não sei da história de ninguém, mal sei os nomes de alguns, só de rosto já estou conhecendo, pastor também não soprou nada, a gente quase não está tendo tempo de conversar, então deixa eu te falar uma coisa, eu caminho na unção profética, e quando Deus me manda falar, eu falo, tá bom? Então se você ouvir alguma coisa que se aplique a você, por favor, entenda, é o Senhor falando, me relembrando de novo para que eu melhore. O que a gente vai conversar hoje? Hoje eu quero falar, de manhã eu falei sobre o DNA da orfandade. Hoje à noite a gente vai continuar falando sobre o DNA da orfandade, mais voltado ao tema paternidade. Porque onde não há paternidade, há orfandade. Expliquei de manhã um pouco, não vai dar para explicar tudo agora, mas a orfandade, ela é quando nós não estamos debaixo de paternidade, nós não temos uma herança, nós não temos um abrigo, nós não temos alguém que nos nomeia, nós não temos alguém que nos projeta. Paternidade é segurança, paternidade é confiança. Paternidade, eu sempre, às vezes, na verdade, eu penso que paternidade é como uma âncora. E a âncora, ela mantém você firme e inabalável. Por exemplo, algumas pessoas acreditam que paternidade é prisão. Algumas pessoas acreditam que âncora é prisão. Âncora não é prisão, âncora é segurança. Paternidade não é prisão, paternidade é segurança. É que às vezes nós temos
Talvez de maneira errada a gente entende que liberdade é fazer o que eu quero, o que dá na cabeça. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. Liberdade sem limites e sem parâmetros é libertinagem. Deus não nos criou para ser dono da nossa própria mente, do nosso próprio umbigo. Deus nos gerou para andarmos debaixo de paternidade. Ele criou você para ouvir e para obedecer. Quando você não tem alguém que fala sobre a sua vida, quando você não tem alguém que ministra sobre você, quando você não tem alguém que tem autoridade sobre a sua vida, você fica perdido. E quer saber de uma coisa? Pessoas que não são abençoadas em várias áreas da sua vida e que vivem caindo nos mesmos erros constantemente, são pessoas que andam o que eu chamo de espírito livre, mas não no bom sentido, no sentido negativo. Porque você não tem uma segurança, você não tem uma âncora. E nós precisamos dessa segurança, porque a mesma plataforma que te dá segurança é a plataforma que te projeta. Essa é a dinâmica das Escrituras. Jesus veio revelando o coração do Pai. Ele zelava pelo ensino, ele ensinava, ele instruía. Eu acho interessante, porque Jesus teve uns camaradas ali que eram bem peculiares na sua personalidade. Jesus tinha os caras que eram eufóricos, tinha os caras analíticos, tinha os fleumáticos, tinha os melancólicos, ele tinha de tudo. E por mais que ele fosse perfeito no seu ensino, no seu pastoreio, nem todos os discípulos que estavam com ele se tornaram perfeitos, conforme ele era perfeito. Então nem sempre tem a ver com o que você espera da sua liderança, porque a sua liderança não pode entrar no seu coração e mudar a sua vida. Não tem a ver com o que você espera do seu pai e da sua mãe, porque o seu pai e a sua mãe nem sempre vai conseguir colocar a goela abaixo o que eles acreditam de melhor para você. Tem a ver com o nosso coração. Então, basicamente, o que a gente vai estar tratando hoje aqui é que ninguém é responsável pelo seu fracasso e ninguém é responsável pelo seu sucesso a não ser você mesmo. Ninguém é responsável pelas suas derrotas ou pelas coisas que aconteceram, porque no final das contas, nós temos a responsabilidade de escolher, e toda escolha traz uma consequência. Toda escolha vai trazer para você de brinde algumas consequências. Então, se é justo que a gente tenha os benefícios das escolhas, também é justo que quando a gente escolhe errado, a gente tenha os malefícios dessas escolhas. Só que Jesus diz o seguinte, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para arrebentar a sua vida. Ele veio para roubar tudo que você tem, a sua família, os seus recursos, a sua história, os seus sonhos. Mas ele disse, eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Eu não sou um cara negativista, eu sou extremamente positivo. E eu fico muito chateado quando eu tenho pessoas ao meu redor que só quer trazer coisa negativa, porque eu falo, o problema já aconteceu, eu não quero ficar falando sobre ele, eu quero resolvê-lo. Eu quero trazer uma solução. Então Jesus não chamou você para ser um murmurador. O Espírito Santo não está em você para que você seja um expert em reclamação. Você é um solucionador de problemas. Você é um revolucionário de realidades que estão catastróficas aí fora. O que é que Deus espera de nós? Que a gente sonhe e que a gente saiba que é possível, porque com o Senhor todas as coisas são possíveis. Ele diz, eu é que sei, Jeremias capítulo 29, 11, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e para te dar uma esperança. Então, queridos, quem veio trazer desgraça foi o diabo. Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Quem veio trazer pesadelo foi o diabo. Jesus veio trazer sonhos. E quando essas coisas não estão resolvidas aqui dentro, a gente conduz a nossa vida e a vida de quem está conosco para um buraco profundo. Jesus quer tirar você desse ambiente, quer restaurar a sua vida, porque Ele gerou você, intencionou que você fosse um instrumento de transformação. Então eu começo perguntando, como anda a tua alma, como anda o teu coração, como anda a tua expectativa, qual é a visão que você tem sobre você, qual é a perspectiva que você tem de mundo. Eu estou um pouquinho preocupado com a nossa geração, porque eu vejo pessoas de 25 anos de idade, 23, 30 anos de idade, já achando que é velho. Eu digo, meu Deus do céu, não sabe de nada, inocente. Pessoas dessa faixa etária já acham que não tem mais jeito, já acham que acabou as coisas. Gente, nós estamos apenas começando. Nós temos muito para viver, muito cartucho para queimar, e Jesus está dizendo assim, eu quero que você esteja preparado, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que eu tenho preparado para você. Então coisas maiores ainda vão vir para as nossas vidas, amém? Então vamos lá, vamos mergulhar na história de Davi um pouquinho.
E hoje vocês vão ver que nós vamos abordar mais um personagem. Esse personagem é Absalão. Vamos falar sobre Davi e sobre Absalão, sobre a dinâmica da paternidade e sobre a dinâmica da filiação. E o que acontece quando nós não desempenhamos os papéis da maneira que tem que ser desempenhado. O primeiro versículo que a gente vai ler para trazer referência é Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Next. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então eu quero que você preste atenção que o que a gente está lendo sobre maldição está no Velho Testamento, está na época das Escrituras, e estava apontando para uma restauração messiânica. Jesus, no Velho Testamento, é o retrato do Pai, é o retrato do coração do Pai. Por mais que Jesus não estava sendo revelado, ele estava sendo anunciado. Então a gente observa que ele está dizendo que antes do grande e temível dia do Senhor, ele estaria enviando o profeta Elias. E quem era o profeta Elias? Nesse caso, era um contexto profético que estava apontando uma figura, uma identidade ou um padrão que seria revelado com a vinda de Jesus. O profeta Elias simboliza a paternidade. Talvez você não saiba, mas Elias se tornou um pai para Eliseu. E é uma figura muito clara nas Escrituras quando fala sobre o manto de paternidade. Então a gente já pode começar aprendendo com Elias, entendendo o seguinte, que a princípio Elias tinha uma unção sobre a vida dele. E ele tinha uma missão diante de Deus. Então na sua trajetória, ele vai conduzindo a sua missão, e Deus permite com que Eliseu se acople no seu trem e vá junto. Isso é, tudo o que Elias estava construindo iria ser passado para Eliseu. Tudo que Elias estava gerando iria ser passado para Eliseu. Por quê? Porque essa é a dinâmica da paternidade. Nós trabalhamos e construímos para deixar para os nossos filhos. É mais ou menos assim, queridos, a gente pode ficar com fome para dar o melhor para o nosso filho. A gente dorme na cama mais dura, que tem prego, um monte de prego, para o nosso filho dormir na cama que está mais macia. A gente deixa de comprar um calçado para nós, uma roupa para nós, para que o nosso filho esteja bem. E ele chega em casa sem saber de nada, ele não sabe como estão as contas, ele não sabe como está a dificuldade, ele só sabe o seguinte: amanhã eu vou acordar de manhã, preciso vestir a minha roupa, preciso vestir meu calçado, e se a gente demorar a perceber, ô pai, está vendo meu tênis está rasgado aqui, estou precisando de outro. Ele não quer saber se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, ele simplesmente confia que você é pai. Porque dentro dessa atmosfera e dinâmica da paternidade, Deus gerou paternidade para construir herança e legado para filhos. Então o que nós estamos vendo na vida de Elias, é que Elias é essa figura paterna. Ele estava construindo para deixar para Eliseu. Agora eu preciso que você preste atenção numa coisa. Porque nem todo mundo que nasce do mesmo DNA, do ventre de alguém, significa que essa pessoa aceita ser filho. O sangue que você tem, isso é o DNA, a genética, a composição genética, nem sempre vai determinar que você é herdeiro. Porque existem filhos que rejeitam os pais, existem filhos que abrem mão da herança, porque simplesmente eles acham que não quer contato, não quer relacionamento e eles somem. São aqueles que escolhem ser órfãos, são aqueles que escolhem andar por si só. Então não basta nascer do mesmo ventre, não basta fazer parte da mesma família, nós precisamos de fato nos ver e viver como filhos. Então, o que torna você filho? Nascer da família ou ser adotado? Mas acima de tudo, o tanto que você honra e se submete ao seu pai. Porque alguém que é rebelde não tem como viver debaixo. O rebelde ele não é filho, o desobediente ele não é filho. Ele pode ter o mesmo DNA, mas uma hora ou outra ele vai quebrar a aliança, ele vai embora, e ele vai sofrer as consequências por isso. Eu quero te explicar o seguinte, que para que Eliseu, de fato, recebesse o que Elias estava gerando, Eliseu precisaria
está com Elias, honrando a vida de Elias, porque herança é para filhos, não é para bastardo. Legado é passado de pai para filho e não para um órfão. Então é importante que você entenda já nesse início que Jesus estava dizendo: eu gerei em vocês o Espírito Santo que regenerou vocês da velha natureza e trouxe vocês para um ambiente onde hoje vocês já não são mais órfãos, vocês são filhos. Mas você não é filho por causa de uma herança, você é filho por causa do amor, por causa do compromisso, por causa da honra e da submissão. Nós temos várias pessoas assentadas nos bancos da igreja, nos dias de hoje, que elas estão na igreja dizendo: eu sou filha, mas elas não vivem como filha. Quem é filho não precisa sair declarando: eu sou filho, eu sou filho. Isso é coisa de quem não é. Quanto mais a gente tenta externalizar ou verbalizar algo para tentar provar que nós somos, já caracteriza que nós não sabemos que somos. Então, se você é filho, você vive como filho. Então, essa primeira mensagem que o Senhor está dizendo para nós é o seguinte: antes do grande e terrível dia do Senhor, eu enviarei o sinal da paternidade. E esse sinal, essa imagem da paternidade que era Jesus, ele vai conectar o coração dos pais aos filhos e conectar o coração dos filhos aos pais para que haja restauração. Então a palavra está nos revelando que quando há conexão de espírito e quando os papéis se desempenham da maneira que tem que ser desempenhado, eles são restaurados. Vou abrir um parênteses para te dizer uma coisa. Alguns de vocês talvez não tiveram na sua casa uma estrutura adequada de uma família saudável. Pelo contrário, às vezes 70% dos irmãos que estão sentados nas igrejas tiveram uma família disfuncional, uma família bagunçada, uma família sem estrutura, desestruturada. O pai não era pai, quem era pai era mãe. A mãe não era mãe, quem era mãe era o pai. Não sei se você está entendendo. É aquele negócio de Jezabel e Acabe. E sabe por quê? Porque só existe Jezabel porque tem um Acabe, só existe Acabe porque tem uma Jezabel. É a inversão de papéis, é a inversão de valores. Mas essa inversão de papéis e de valores não nasce dentro do casamento. No casamento ela é potencializada. Ela nasceu antes na estrutura, quando o menino ou a menina foi crescendo no lar e eles viam o exemplo. Então preste atenção, nós aprendemos naturalmente o que os nossos pais falam. Nós sabemos o que eles dizem, nós entendemos, mas nós só reproduzimos o que vemos eles fazerem. Então o que a gente ouve muitas vezes é um discurso muito bonito e muito moralista, mas na prática nós não vemos os nossos pais desempenhando quem eles precisam ser, como pai e mãe. Só que o problema é quando isso acontece e você vem para a igreja trazendo toda essa bagagem, todas essas ferramentas, e você começa a reproduzir isso não apenas para os teus filhos, mas você começa a distribuir isso na igreja, no teu relacionamento de igreja. E aí o esposo, ele é aquele cara último que dá a palavra, né? Sim, senhora. Não, vai dar tudo certo. Sim, senhora, a senhora que manda. Ou a esposa, ela é forte demais porque ele não está sendo forte o suficiente. Nós estamos vivendo uma época onde você olha, e tudo que você olha tem a ver com o homossexualismo. A bandeira do homossexualismo está sendo levantada. Preste atenção, nós não estamos falando de pessoas. Nós estamos falando biblicamente sobre um comportamento. E um comportamento que tem a ver com uma hiperfragilidade na questão masculina. Porque o homem, em algum momento da vida dele, ele não teve a estrutura necessária. Faltou uma peça se encaixar ali. E eu estou entendendo que Deus está dizendo, eu estou levantando uma igreja, famílias saudáveis e fortes, para dar estrutura àqueles que precisam de estrutura. Então, quando nós chegamos aqui, o Senhor está dizendo, eu quero conectar o coração de pais a filhos, de filhos aos pais, para que haja restauração. Então, você não vem para a igreja para impor a sua cultura. Você vem para a igreja para aprender como ser transformado, como ser um homem melhor, aprender como ser uma mulher melhor, aprender como ser filho. Quando você vem para a igreja, você vem receber instrução para você poder ser um instrumento de transformação. Não propague uma cultura negativa só porque ela está dentro de você. Abra-se, reconheça as suas debilidades. O reflexo que temos hoje de uma grande, eu vou colocar assim,
de uma grande banda da nação e do mundo com relação ao homossexualismo, pessoas se assumindo, é uma crise de paternidade. Nós estamos tendo uma crise de paternidade. A paternidade se revela em casa, do pai para o filho, do marido para a esposa. Diga-se de passagem que não é errado quando a gente está falando no contexto espiritual que a mulher exerce paternidade. Não é que ela é homem, mas é que paternidade não é um gênero, tá? Paternidade é uma missão, é uma unção, é uma identidade. Então vamos lá. A paternidade também se desenvolve na igreja. Quando nós olhamos a figura do pastor e o pastor desenvolve, ou o corpo pastoral desenvolve sobre nós essa paternidade. Então nós vamos entender que se está havendo esse conflito hoje, e esse grande avanço do homossexualismo ou de disfunções emocionais nos nossos dias, quanta gente deprimida. Cara do céu, eu não sei se é só lá em Londrina, mas de verdade, nós estamos passando por um ataque espiritual terrível. Jovens, tão jovens, já deprimidos, muita síndrome do pânico, muita depressão, muitos transtornos psíquicos, muita angústia. Eu digo, Senhor, o que está acontecendo? Ausência de sonho, ausência de vida, ausência de Deus. Somos intelectuais, somos filósofos, conhecemos todos os versículos, mas a nossa vida está uma porcaria. A nossa vida está destruída, não importa quantos versículos você conhece. O que importa é se esses versículos estão sendo verdades na sua vida, porque a mensagem do Evangelho e a palavra, quando ela entra em contato com a sua realidade, ela transforma você. Ela muda a sua realidade. Ela traz você para um outro ambiente onde você é restaurado. E eu preciso declarar isso hoje à noite. Deus deseja restaurar você de dentro para fora. Existe uma revolução interior que Deus deseja fazer. Existe uma revolução interior que Deus deseja ativar e realizar em você. Amém? E quantos acreditam que precisam de uma restauração aqui? Vários de vocês. Então eu quero declarar, você será restaurado. As coisas entrarão em alinhamento, as coisas entrarão em ordem. Mas é importante saber de uma coisa, Deus não constrói um novo edifício sobre fundamentos velhos. Pode falar comigo? Deus não constrói um novo edifício sobre fundamentos velhos. Então, meu amado e minha amada, se você está dizendo que precisa de restauração e ser transformado, Ele vai vir com um novo fundamento, que vai confrontar o fundamento que provavelmente você esteja vivendo hoje. Vai abalar as coisas e vai começar a estabelecer novos fundamentos, fundamentos funcionais. Não estou falando de funcional para você sair treinando não, mas é até bom treinar um pouquinho, tá? Mas fundamentos funcionais que funcionam, que dão certo, que são práticos. E aí a gente entra, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15 e 16, rapidinho, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15 e versículo 16. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. O que Paulo está falando nessa carta à igreja de Corinto, é que ele está dizendo, existem pessoas por aí liberando um outro tipo de mensagem. Uma mensagem errônea que destoa do Evangelho. E por mais que eles sejam excelentes coaches, ajude você em áreas específicas, todavia vocês não têm muitos pais. E nós estamos na era, olha, eu não sou contra coach, eu tenho um coach lá na igreja, o cara é muito bom, tenho muitos amigos pastores que são coaches excelentes, não estou falando sobre coach, o que eu estou dizendo é o seguinte, é que nós estamos na era do coach, e virtualmente a gente se conecta a muita informação, e a gente tem tanta informação, mas a gente não consegue aplicar. Paulo estava dizendo, não é uma pessoa que te gerou informação, que te mandou informação, que gera você no ambiente que você precisa ser gerado. A gente precisa da informação, mas a informação sem a paternidade para colocar as coisas no lugar, para nos disciplinar, para nos corrigir, para nos orientar, não gera efeito nenhum. É por isso que nós estamos na época de maior liberação de informação, e é a época quando as pessoas estão mais burras do que nunca.
Eu fico pensando, por quê? Se a gente tem tanto que a gente está aprendendo, tanta tecnologia a nosso favor, mas a gente está mais burro do que nunca. Porque não adianta a gente ter tutores que nos mostrem o caminho, simplesmente nos aponte ideias. Nós precisamos de paternidade, que caminham conosco no dia a dia e nos instruem. Deixa eu trazer isso para o âmbito da igreja local. Que o que Paulo estava dizendo é isso: eu vos gerei. Ser gerado é uma ação natural. Quando você chega no ambiente, o Espírito Santo vai regenerando, transformando você. Você que tinha a boca solta, que chamava um monte de palavrão, não é o caso aqui, eu tenho certeza disso, que ninguém anda chamando palavrão no trânsito, nem no futebol, nem no surf. Mas, em um dado momento, você chega no ambiente onde as pessoas não chamam palavrão. E quando você chama as pessoas, irmão, faz isso não, cara. A palavra fala para a gente não falar a palavra toda. Desculpa, eu não vou falar mais. Aquelas interrupções, aquelas repreensões, vai fazer com que você entenda um novo estilo de vida. E você fala, não, cara, isso não é correto. Existe um grupo e um corpo que me ensina a viver da maneira correta. Então, palavrão não rola, meu amado. Palavra torpe é ruim. Assim também como grosserias. Pessoas que não são educadas, são mal educadas. Você chega num ambiente de pessoas bem educadas, você se sente mal. E aqueles que são bem mal educados, falam assim, Deus me livre, povo fácil, vou sair daqui, não quero conversa com esse... Cara, abre mão da tua ignorância, abre mão da tua grosseria e muda. Então, estar nesse ambiente nos faz ser gerados como novas pessoas. E o Senhor fala sobre isso como o fruto do Espírito. Ele vai gerando em você, Ele vai trazendo vida a você, Ele vai regenerando em você nova mentalidade, Ele vai gerando em você um novo comportamento, novas verdades, mas para isso tem que cair os fundamentos velhos. Para isso tem que cair mentiras que a gente vai carregando durante muito tempo da nossa vida. Vou te dar um exemplo. Eu atendo várias pessoas, né? Então, algumas, na caminhada, eu ouvi uma delas. Eu digo na caminhada para você não ficar tentando calcular. O pastor mora onde hoje? Foi semana passada. Vou entrar ver se alguém tirou foto com ele semana passada. Foi essa pessoa. Não faz isso que não vai dar certo. Mas olha só. Conversei com uma mulher uma vez junto com minha esposa. E ela falou assim, eu não quero casar. Mas por que você não quer casar? Não quero casar porque casamento, homem é tudo igual. Quando eu vejo essa coisa, homem é tudo igual, eu digo, tá, mas qual foi a forma que botou isso na sua cabeça, que homem é tudo igual? Porque homem não é tudo igual, assim como mulher não é tudo igual. E ela falou, não, minha mãe falou que, quando eu era pequena, ela disse assim, filha, você vai casar, você case, porque tem que casar e ter filho, porque também se não casar e ter filho, você vai ficar por aí sozinha, vai ficar feio o negócio. Mas saiba de uma coisa, primeiro, homem só quer sexo, e sexo é ruim demais. A menina era pequena, e ele vai fazer isso só para te usar. Mas você precisa servir o seu marido como uma boa esposa. Sirva o seu marido, mas não te empolgue. Porque coisa ruim. Meu irmão, não sei como era o marido dessa mulher, mas eu sei que a vida dela devia ser uma desgraça, uma amargura total. O negócio não estava bom. E pessoas amarguradas geram amargura. Pessoas feridas, elas tendem a gerar feridas. Pessoas negativas tendem a gerar negatividade. E essa menina cresceu e ela não queria casar. E nós tivemos que conversar, essa pessoa, né, na época, conversamos com ela e tentamos explicar que a experiência do seu pai não tem que ser a sua experiência. A experiência do vizinho lá que falou para você não tem que ser a sua experiência. Deus nos chamou para viver uma experiência nova, para que a gente seja restaurado, porque Deus só tem restauração para você. Quem tem escravidão é o diabo. Mas esses são sofismas, enganos que a gente vai trazendo. E os piores enganos são aqueles que a gente traz de casa. A gente carrega de casa e a gente começa a disseminar isso, essa ideia maligna. Então Deus precisa quebrar primeiro esses fundamentos velhos e colocar fundamentos novos. E qual seria um fundamento novo em cima dessa história? Filha, é o seguinte, eu e teu pai tivemos uma experiência não muito boa, mas foi porque eu casei sem a bênção do meu pai e da minha mãe. Então, onde não há bênção, há maldição. Filha, nós vivemos uma vida terrível, mas eu não sou fácil, minha filha.
Você sabe o coração da sua mãe, eu sou autoritária, eu quero mandar mesmo, eu quero bater em casa, e se ele falar muito, eu bato na cara dele. Esse lado as pessoas não falam, que elas estão vivendo uma desgraça porque elas escolheram uma desgraça. Mas elas querem passar a mentira delas como se fosse a verdade absoluta. Não funciona assim. Então, se você está falando, eu preciso de restauração, Deus vai restaurar em você, mas Ele vai começar a partir do seu lar. Ele vai começar a colocar as coisas em ordem. E aí a gente se depara com esse homem chamado Davi. A gente já sabe que Davi foi conhecido nas Escrituras como um homem segundo o coração de Deus. Mas, cara do céu, se você for estudar, como eu estudei a vida desse rapaz aqui, eu falei assim, vala-me, Senhor, da glória da eternidade, porque se esse cara foi conhecido como homem segundo o coração de Deus, eu estou voando, já daqui a pouco eu estou com asas, porque não é possível. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, não pelas suas obras maravilhosas, lindas, mas pelo coração. E tem algo que Deus enxerga no coração que faz com que Ele nos levante, nos coloque em lugares, nos dê mais favor, nos dê mais unção. Enquanto as pessoas não enxergam, Deus está abençoando, porque Deus vê o coração, Deus não vê como o homem vê. Mas eu preciso dizer para você que muitas vezes, está vendo? Ó, pastor não está vendo meu coração, mas Deus vai me honrar, calma. Porque todo fruto do coração, toda ação de coração gera frutos externos. Então, um coração bom é um coração que se arrepende, é um coração que confessa, é um coração que gera frutos, que é generoso, e tem várias outras coisas. Mas enxergamos Davi então como um excelente rei. Era um cara da linha de frente, tinha o favor de Deus, destruía os exércitos, acabava com quem viesse contra o Senhor, tinha uma palavra direta, era um homem firme, era um excelente administrador. Mas eu busquei aqui, eu descobri no estudo que eu fiz, mais 1 ano e meio, que Davi foi considerado, se não estiver o primeiro da lista, é entre o primeiro e o segundo, o pior pai das Escrituras. Como pode um homem tão abençoado, segundo o coração de Deus, se tornar o pior pai nas Escrituras? A família de Davi era disfuncional, mas o seu reino era maravilhoso. A questão toda é que se a sua família não estiver firme, fundamentada nos padrões, nos valores e nos princípios, o seu reinado, o seu ministério, o seu palácio, a sua profissão já está em processo de ser demolido. Porque a família é a base de tudo. Então o que foi acontecendo no reinado de Davi lá na frente, foi consequência da sua paternidade. Eu não gosto de jogar culpa sobre ninguém, não sou condenador, não sou Satanás, tá? Pelo contrário, sou filho de Deus, estou aqui para ajudar você e estou no mesmo barco que você. Mas eu fico pensando uma coisa, querido. Para Davi fazer o que ele fez com relação à paternidade, que a gente já vai ver, provavelmente tinha uma raiz lá atrás. E a raiz sempre vai começar na família. E para você que é pai e mãe como eu sou pai, é triste ouvir isso, mas nós somos a causa de muitos problemas e de muita catástrofe na vida dos nossos filhos. Eu sei que é triste falar isso, mas a minha falta de restauração anula muita coisa que meu filho poderia começar a viver hoje. Por exemplo, tem pais que não são bons administradores financeiramente, são excelentes trabalhadores, os caras são top de linha, mas eles não sabem administrar. O que é que acontece? Ele não consegue gerar herança para os filhos. Quando tem que fazer um negócio, ele faz sem pedir conselho de supetão, ele perde dinheiro. Ele faz compromisso com quem não deveria fazer. Ele faz acordo com quem não deveria fazer. E perde. Cara, você perde como pai, mas os seus filhos perdem. E eles não tinham culpa alguma. Lá na frente, Deus vai dar a oportunidade deles construírem e restaurarem, redimirem os seus filhos, a geração deles. Mas preste atenção, nós como pais precisamos nos restaurar, não apenas porque nós queremos ser parecidos com Jesus, mas porque nós temos a responsabilidade de levantar, de criar e de gerar um exército de filhos conosco. O desvio de um pai desvia o futuro e o destino de um filho. A disfunção de um pai gera um padrão na vida de um filho.
Eu conversei um dia desse com algumas pessoas, ouvindo sobre como foi a história deles com os pais deles. E eu ouvi que teve esse é de outra cidade, tá? Ele falou assim: pastor, quando eu tinha 14 anos de idade, meu pai me levou num prostíbulo. Eu achava que isso era uma coisa rara, mas eu conversei com outro um tempo desse atrás que falou assim: quando eu tinha 12 anos de idade, meu pai me levou num prostíbulo e me fez perder a virgindade com 2 mulheres, porque o pai era um devasso e ele achava que aquilo era certo. Só que o infeliz do pai morreu e não deixou a vida do filho organizada, porque o menino agora sofre conflitos internos, sofre lutas aqui na mente o tempo todo, porque na infância foi gerado. Então, quem é pai e mãe? Levanta a mão aqui. Preste atenção, se você não se ama e não pensa em você, pense no seu filho. Então, se você não consegue amar a si mesmo por causa de Deus, ame-se por causa dos seus filhos, porque eles serão os herdeiros daquilo que você deixar. E diga-se de passagem que herança não é só dinheiro não, tá? Tem muitos pais que deixam herança de dívida, de problema, de intriga e de vingança. Então Davi foi um desses caras que não soube botar a casa em ordem, que não soube organizar a sua casa. Vamos ler só um pouco aqui, só para você ver. Eu vou querer ler o último versículo, 2 Samuel, capítulo 13, coloca o versículo 39, vê se é isso aí, por favor. Segunda Samuel 13, versículo 39. A ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado pela morte de Aminon. Deixa eu ver então, porque tem outro versículo aqui, não é esse não. Aí que eu te dei desde o início, né? Tá. Então é o seguinte, não precisa abrir porque eu não quero ler todo, que é uma história longa, mas eu quero te explicar o seguinte. Nós estamos olhando agora para esse homem que era um excelente rei e um péssimo pai. Como que começou a paternidade dele? Quem veio na sexta-feira à noite, viu, não sei se foi sexta, se foi ontem, eu falei, como foi ontem, como Davi foi ungido. E no momento que Davi foi ungido, através de Samuel, que era o profeta, Deus chama Davi lá do deserto, que estava cuidando das ovelhas, e ele vem. Só que o pai não chamou Davi. Davi não estava dentro do contexto. O que é que isso me aponta? Que Davi não estava envolvido nos sonhos do pai, nos planos do pai dele. Aquilo ali pode ter sido uma semeadura de desonra, uma semeadura de rejeição, que fez com que Davi não tivesse pulso e não priorizasse a família, que é o que acontece com muitos de nós, que às vezes a gente trabalha muito, às vezes a gente dá muita ênfase ao futebol, dá muita ênfase a muita coisa, e a gente tem do nosso lado o nosso filho, e a gente não protege, a gente não guarda, a gente não ensina. Então Davi, provavelmente, isso aí é uma conjectura, ele deve ter sido atingido em algum momento na sua infância, e tudo aquilo que a gente recebe na infância, a gente leva para a vida. Cuidado com o que você carrega, que está fora dos princípios da palavra, porque hoje você tem a palavra. Então não tem mais desculpa, pastor, caí de novo naquela área, eu amo mentir. Cara, quem mente é filho do diabo, a palavra fala isso, para de mentir. Não, pastor, mas eu não minto, eu omito. Mentira ao cubo, né? M3, seção 3 deu M3, mente tanto que é ao cubo. Preste atenção, o que a gente traz da infância, que não passa hoje pelo filtro da palavra, a gente tem que abandonar, e não tem meio termo, não tem choro. A gente tem que abandonar, porque o pecado gera morte, o pecado gera desgraça. Então Davi, ao longo da sua vida, foi reproduzindo algumas coisas, e ele tem alguns filhos. Em um determinado momento, o reinado estava indo muito bem, obrigado, e um dos filhos de Davi, feliz da vida com o que estava acontecendo, coloca
o olho em uma das filhas. Nesse capítulo que você está lendo aí, no versículo 1, mas não precisa colocar, eu vou ler aqui, ó. Aconteceu depois disto que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. Naquela época, Davi tinha algumas esposas. Então nasceu essa menina chamada Tamar, de uma das esposas. Nasceu um menino chamado Aminon, de outra esposa. Nasceu Absalão, de outra esposa. Absalão significa, o nome dele, pai da paz. Absalão, pai da paz. E ninguém que coloca o nome no filho de pai da paz está pensando que o filho vai ser uma desgraça. Então, com certeza, havia sonhos, havia projetos. Esse menino vai ser o cara que vai conectar reinos, impérios. Ele vai ser o cara que vai trazer paz. Ele vai trazer muitos recursos para o nosso reino. E nasce essa menina chamada Tamar. Eles crescem, todo mundo junto ali. E Aminon, um dos filhos, coloca o olho na irmã e carnalmente ele a deseja. E quando ele deseja, ele faz uma trama com outro amigo e fala assim: cara, eu estou doente de paixão, eu preciso da minha irmã, eu quero ter ela para mim. E esse cara falou: então fala para o teu pai que você não está bem, você está doente, traz ela para dentro da tua casa e pede para ela fazer comida. Vou fazer isso. O pai atendeu. Filha, seu irmão está doente, vai lá na casa dele, andava algumas léguas, faz uma comida para ele, porque ele diz que quer aquela comida, mas quer da sua mão. Tamar vai para a casa do indivíduo, e chega lá, ela começa a fazer, e a Bíblia diz que ele estava deitado, Aminon deitado, olhando de longe, e ele olhava para ela desejando, concupiscência dos olhos, a própria irmã. No final ela faz a comida, ela deixa lá, está aqui meu senhor, para ele comer. Ele falou: não, eu quero comer da sua mão. E ele dispensou os servos, todo mundo saiu de casa. Era uma trama. Quando ela foi dar na mão dele, na boca dele, ele segurou na mão dela. E ele a forçou a ponto de estuprá-la. E ela gritou: não faças tal coisa, tal loucura em Israel. Isso será uma vergonha e uma afronta. Ele não pensou nada. Depois que ele a estuprou, a Bíblia diz que ele olhou para ela e a expulsou de casa. Ela falou: meu irmão, você já me desgraçou, por favor, não faça loucura maior ainda, fale com meu pai, agora me peça a ele para você. Era uma meia-irmã, tá? E ele falou: não. A Bíblia diz que com o mesmo amor que ele amou antes, agora ele teve um ódio maior ainda. Vou dar uma dica para os amados aqui, quem estiver namorando, quem estiver noivo, vai recebendo aí, que está indo para tudo que é lado hoje, tá? Deixa eu te explicar uma coisa. Às vezes a gente pergunta: quanto tempo a pessoa casou, né? Quanto tempo você tem de casado? Aí conta, tá 17 anos. Tão jovem. Não. Mas a gente tem 3 de casado, o resto era tudo de namoro e noivado. Aí você fala: mas por que você conta quantos tempos você tem de casado e você conta desde o tempo do namoro? Porque alguns relacionamentos já começam com relação sexual antes. Já começa com as intimidades, o estica e puxa, toca quando não deve, de qualquer jeito, um relacionamento permissivo. Aí você faz tudo o que tem que fazer, a vida de casado quando é solteiro. E quando você casa, você já não sabe mais o que é ser casado, porque você já foi casado. E agora você vai querer o quê? Ter casos, porque você não aguenta mais aquele relacionamento. É por isso que os maiores conflitos na área sexual não é por conta do outro indivíduo, que não é gente boa o suficiente, que não gosta muito, não é. É porque a gente teve áreas lá atrás, que a gente ultrapassou os sinais, e não foram áreas redimidas. Então, quando a gente queima algumas etapas, a gente também tem consequência. Então, você que está namorando, você que está noivo, e você que é casado, vigia na terra, tá? Vai com calma nas coisas aí. Não te apressa muito, não. Te apressa para buscar a Deus. Para as outras coisas você dá uma maneirada. Nessa hora ninguém fala amém, ninguém dá glória a Deus, ninguém aplaude. Aleluia! Mas vamos continuar. Fala, Jeová, né? Mas olha só. Esse cara rejeitou e expulsou a menina de casa. Aí vem Absalão, o pai da paz. E Absalão chega assim: minha irmã, o que aconteceu com você? Aminon fez isso com você. E ela falou: fez. Fique na minha casa que papai vai resolver. Deixou ela em casa. Papai vai resolver isso. Eu tenho certeza, nosso pai é rei. Isso nunca vai. Ele vai dar uma lição em Aminon. Papai não resolve.
Passa um mês, passa 2 meses, cadê papai? Está lá na Bahia. Passa 3 meses, passa 4 meses, cadê papai? Está tomando água de coco em Santos. Cadê papai? Passa 2 anos e o pai não se posiciona. Os irmãos já sabiam, várias pessoas já sabiam, e Aminon ficou sem ser disciplinado. O que é que isso gera no coração de um jovem Absalão, que era o pai da paz? Absalão começa a ficar irritado, ele começa a ficar com raiva, e ele começa a se encher de uma ira, porque a expectativa era que o pai colocasse ordem. Aminon tratou aquilo como se não fosse nada demais. Aí Davi chega para o irmão, para o pai, e diz assim: pai, quero montar uma festa, e eu quero fazer uma celebração, manda meu irmão Aminon, quero convidar ele. O pai nessa hora abriu um pouquinho o olho e falou: meu filho, por que vai só vocês dois? Manda os irmãos, todos os irmãos e os servos. Tá bom, papai, o senhor vai vir? Não vou poder ir porque eu tenho que ficar no palácio, tem umas coisas para fazer lá, uns documentos para mexer, umas expedições para realizar. Mas seus irmãos vão. O pai, por não ser compromissado de fato com a família, e por não se ver como pai, ele não resolveu um problema sério. O problema da família de Davi, a catástrofe começou aí, quando ele não se posicionou. A falta de posicionamento gera mágoa. A falta de posicionamento gera ferida no coração, e a falta de posicionamento gera vingança. Tudo isso foi gerado no coração desse jovem, que era o próximo na fila para ser o herdeiro do reino, e o menino já estava se enchendo de ódio e de ira. Então ele faz aquela festa, mas ele trama para os servos, e diz assim: ó, quando Aminon vier, vai lá e mata ele. Os servos não podem fazer isso. Não, eu estou mandando, pese sobre mim o sangue dele. A primeira catástrofe, um estupro dentro de casa. Primeiro, o pai não estava vendo, está muito junto, esse negócio aí, ô Aminon, está olhando para tua irmã, por quê, rapaz? Você não tem vergonha na sua cara, não? Vem cá que eu vou lhe dar uma surra. Não, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e foi deixando o negócio acontecer. Aí a catástrofe acontece. Ao invés de ir lá, você vai apanhar, você não pode fazer um negócio desse, você vai ser castigado. Não, deixa o tempo. Tempo não cura. Tempo não cura, tempo armazena, e o tempo piora, acentua. As piores vinganças são aquelas que passam muitos e muitos anos. Como que a gente resolve isso, pastor? Posicione-se, você que é pai. Levante-se, você que tem posição, porque as pessoas, os seus filhos, os seus liderados, precisam do seu posicionamento. Não seja um pai omisso, porque a sua omissão como pai gera um rombo na alma dos seus filhos, gera um rombo na alma dos seus líderes, dos seus liderados, dos seus discípulos. Nós precisamos nos posicionar, amém? Os servos matam Aminon na festa, e o burburinho aparece. Aí o pai faz aquele, porque judeu é escandaloso, tá? Rasga as vestes, meu Deus, o meu filho morreu, faz aquele escândalo. Cadê Absalão? Que desgraça foi essa que Absalão fez? Absalão, que não era besta, fugiu, foi para a casa do avô, esperou. Agora eu chamei a atenção dele, vamos ver o que é que vai acontecer. Davi não fez nada, Davi ficou de luto no palácio, passou 1 ano, passou 2 anos, nenhum pronunciamento. Aí chega um conselheiro do rei, andei conversando com Absalão, o menino, disse que está com saudade de casa, não aguenta mais ficar longe, aquela comidinha do rei. Olha, já passou o tempo, traz o menino de volta, dá um beijo nele, um abraço. Davi está permitido que ele venha, chateado, porque tinha matado um irmão. Só que lá no deserto, na casa do avô, o avô já estava enchendo a cabeça dele de mentira. E o avô, para que você saiba, esse avô lá, era o avô que tinha uma desavença com Davi. Porque Betseba foi uma mulher desonrada. Quando Davi dormiu com ela, a engravidou sem ser casado. Davi manda o marido dela para a linha de frente
do exército para morrer, para limpar aquela barra. Como se um pecado resolvesse outro, como se um problema resolvesse outro. O que resolve pecado é confissão. Fala comigo, amado, que eu quero que desça mesmo no seu espírito. Fala, o que resolve pecado é a confissão. Quando não há confissão, não há arrependimento. Mas quando há arrependimento, há cura e há restauração. Tem um pastor chamado Abe Uber, vocês devem conhecer. Ele fala assim, ao invés de você confessar o pecado, confesse a tentação. Porque se você confessa a tentação, dificilmente você vai cair no pecado. Então tem muitas pessoas que na hora de falar besteira para o pastor, para a liderança, eles chegam e falam, precisa disso, precisa daquilo outro, vamos pintar aquilo, vamos comprar um novo painel, vamos comprar luz. Na hora de dizer, pastor, estou sendo tentado, tem uma mulher aí dando em cima de mim, eu não estou me aguentando, se ela der mais uma vez eu caio. E isso a gente não fala. Mas a gente quer falar coisas de ministério porque a gente está querendo mostrar trabalho, às vezes para crescer até, para ser notado, para receber um título, mas o que você deve falar é o que vai comprometer a sua vida, a sua família, o seu futuro. Isso é mais importante do que você vir tocar no louvor. Isso é mais importante do que você receber a oportunidade para pregar uma palavra. Você precisa abrir o seu coração e falar das suas mazelas, das suas tentações. Conhecendo os pastores de vocês como eu conheço, eu sei que vocês não vão ser julgados. Eu tenho certeza disso. Mas abra o coração. A questão é que às vezes a gente até abre, né? Alguns abrem querendo ouvir certas coisas, e quando não ouve, se revolta, se rebela. Mas vamos voltar para Davi rapidinho, que eu preciso concluir aqui. Ele volta com a cabeça cheia de coisa do avô, dizendo, teu pai não é fácil, teu pai aprontou comigo, teu pai precisa de uma lição, olha o que está acontecendo na família, e você é o cara que vai resolver isso aí. Aí Absalão tomou o lugar do pai. Ele começou a dizer assim, quer saber de uma coisa? Já que meu pai não se posiciona, eu vou entrar nesse negócio, eu vou resolver. E quando ele voltou disposto, porque ele era o pai da paz, era um menino do coração bom. Ele não nasceu assim, ele foi gerado assim. Preste atenção, todos nós nascemos com um coração puro. Nós fomos gerados ao longo da vida. Então, por isso que o Senhor fala assim, volta ao primeiro amor. Lembra da tua essência, porque você não é o que você está praticando hoje. Você não é o que você está vivendo hoje. O Senhor está dizendo, se você voltar para a sua essência, você vai se conectar de novo ao seu destino. Então não fica olhando para essa imagem feia, que às vezes você olha da tua alma. O Senhor está dizendo, você é uma pessoa melhor que isso. Dá para voltar, dá para recuperar. E ele volta e entra no templo. Você imagina um filho, depois de toda essa catástrofe, entra querendo receber o abraço do pai. Aí ele entra, se ajoelha diante do rei, o rei olha, o rei chega diante dele, não dá um abraço. Só chega perto, aí ele sai, e quando sai, o rei dá ordem, não deixa ele entrar de novo aqui, com medo do filho. Meu irmão, naquele momento poderia ter havido uma restauração, mas não houve uma restauração. Sabe por quê? Porque o coração do pai estava ferido o suficiente agora contra o filho, a ponto de não haver uma união entre pai e filho. Eu quero trazer um exemplo prático com relação a isso. Você que é pai, não espere que o seu filho dê o passo que você precisa dar. Não espere que o seu filho seja mais inteligente que você. Não espere que seu filho seja mais sábio que você. Pare com isso. Levante-se, e se o seu filho está precisando de ajuda e ele apontar para você, pai, está errado isso e isso, eu estou vendo, peça perdão, mas assuma o seu lugar de paternidade. Porque pais que não se aproximam do filho, que não abraçam o filho e não ajudam, corre o risco de gerar o que foi gerado no coração de Absalão. Diga-se de passagem que eu já vou falar sobre o coração de Absalão rapidinho aqui. Absalão cai fora e ele começa a propagar na rua sobre o pai. Meu pai, vocês estão indo lá com ele buscar conselho? Eu não iria. Porque aconteceu isso com minha irmã, aconteceu isso com o meu irmão, comigo até hoje ele nem quer falar. Que rei é esse que não coloca ordem na sua casa? Difamação e calúnia com motivo. E ele começa a propagar mentiras aí fora. E o reinado de Saul começa a ficar instável. Desculpa, o reinado de Davi. É a palavra profética que é Saul. O reinado de Davi começa a ficar instável. E essa instabilidade faz com que Absalão cresça
na sua raiva, no seu ódio, sabe o que ele faz? Ele levanta um exército. Ele levanta um exército de vingadores. Davi não queria ter outra morte na família, então ele decide fugir do seu palácio. E Absalão toma conta do palácio do pai. Sabe o que acontece quando ele toma conta do palácio do pai? Vem o avô que estava guardando, falando na cabeça dele, falou assim: assim como seu pai humilhou a minha esposa, a minha filha, e assim como ele não viu, ele foi omisso com relação à sua irmã, humilhe o seu pai, expondo ele de cima do terraço, para que todo mundo veja. Como, vovô, que eu vou fazer isso? Olha só, quando não existe uma voz paterna que gera vida, vai se levantar uma voz paterna que gera morte. E o Senhor está esperando por nós nos levantarmos na nossa casa e na nossa igreja. Esse menino levanta e ele fala: tá bom, vovô, eu vou fazer. Sabe o que o vô queria? Que ele possuísse todas as concubinas de Davi no terraço para todo mundo ver. E ele fez isso, está na Bíblia. Um espetáculo público, ele expôs. Alguns pais são expostos por falta de posicionamento. E às vezes a gente fala: o diabo se levantando contra mim, meu Deus, é a seta. Não é, é você que não consertou a tua família, é você que não resolveu as coisas, então se levanta, está na hora de se levantar. A restauração começa por nós, não é pelo próximo. O pedido de perdão e o oferecer perdão começa por nós. Quando isso aconteceu, Davi foge, o reino fica daquele jeito, só que tinha uns caras que eram fiéis a Davi. E esses caras se levantam e Absalão vai para cima. E quando Absalão vai para cima, ele não morreu nem porque alguém matou ele. Ele morreu porque ele bateu o cabelo dele uma hora num galho, caiu degolado e ficou no chão. Levaram a notícia para Davi. E Davi já estava preocupado. Vai tudo bem com meu filho Absalão? Preocupadíssimo. Porque teve uma guerra, eu quero saber se Absalão está bem. E aí chega a notícia: rei, o seu filho não está bem. O seu filho, na verdade, morreu. E quando ele morreu, aí o rei falou: não quero nem saber o que está acontecendo. Eu não quero nem saber. Até mandou matar o mensageiro que trouxe a notícia. Você vê como ele estava transtornado. Aí ele começa a chorar. E o versículo fala do choro dele. Ele começa a chorar desse jeito: Absalão, 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 meu filho, Absalão. Quem dera eu pudesse ter evitado isso. Absalão, meu filho, Absalão. E o texto sobre a morte de Absalão termina assim: com Davi agonizando, com Davi desesperado e com Davi com remorso terrível no seu coração. Eu volto à minha memória para talvez pensar um pouquinho o que Davi estava sentindo naquela hora que o filho Absalão morre. Algumas coisas vieram na mente dele, provavelmente, porque quando você chora lamentando a esse nível, é porque você chora com remorso. Você chora porque agora não é mais possível reverter algumas coisas. Absalão, uma vez que morreu, Davi não podia mais chegar para ele e dizer: filho, você não é vingativo. Eu gerei você para ser o pai da paz. Algumas coisas na nossa vida chegam ao ponto de ser tarde demais. E Davi só percebeu isso quando ele perdeu Absalão. E quando ele perde Absalão, a vida dele dá um reviravolta, ele começa a chorar. E eu quero que você preste atenção numa coisa. Porque parecia que ele estava tentando fazer até uma regressão ali, colocar o filho no colo de novo. Porque esse tipo de versículo que fala desse choro, é como se ele estivesse dizendo: Deus, me dá uma outra chance. Senhor, me dá uma outra oportunidade. Aquele menino, imagina ele lembrando do menino, correndo, crescendo, grudando na perna dele, dizendo: papai, vamos jogar futebol? Não, hoje não tenho tempo. Papai, olha aqui o desenho que eu fiz. Espera aí, filho, que eu estou respondendo um e-mail aqui importante. Papai, vamos fazer isso, filho. Eu estou conversando com a sua mãe, por favor, não me interrompa. Só que a fase passa. Nós éramos crianças, hoje não somos mais. E algumas coisas que os nossos pais não fizeram conosco, provavelmente a gente não vai conseguir mais hoje voltar de novo. E algumas coisas que a gente está deixando passar, que a gente não está fazendo com os nossos filhos, provavelmente a gente não vai conseguir fazer de novo. Porque as fases passam.
Essa semana meu filho me abraçou, eu sou muito próximo deles. Mas eu confesso a vocês que quando vi o menino me abraçar, com 12 anos de idade, botar o ombro aqui, sem eu precisar colocar ele no braço, o meu coração acelerou. E eu falei, o meu filho está se tornando um homem. E eu não posso perder tempo, porque se eu não for uma voz paterna na vida dele, vai se levantar uma voz maligna que vai trazer morte e destruição na vida do meu filho. Eu preciso me levantar. Pastor, como a gente pode aplicar isso hoje? Como que a gente pode aplicar essa mensagem? Eu tenho algumas coisinhas para falar ainda. Eu quero finalizar a mensagem, mas eu quero que você ouça. Como que a gente pode aplicar isso na nossa vida hoje? Porque Deus nos chamou, em primeiro lugar, para dentro da nossa família. A sua família é o seu primeiro campo missionário. Fala comigo, a minha família é o meu primeiro campo missionário. Irmão, a sua família é a sua prioridade. Dá sim para você se envolver bastante no seu trabalho, no ministério e bastante na sua família. Mas a sua família é a sua prioridade. Se você não cuidar da sua família, vai cair tudo lá na frente. Vai cair trabalho e vai cair ministério. Outra coisa que a gente tem que entender é que os investimentos e a energia que a gente gasta com qualquer coisa vai fazer falta na família. Uma saidinha que você vai, muita pizza, muito sanduíche, muito Burger King, muito não sei o que, pode fazer falta no momento que seu filho poderia estar estudando na faculdade. Pode fazer falta em algumas coisas. Então, às vezes, a gente regra algumas coisas agora, pelo bem deles lá na frente. Você tem que gerar herança para os seus filhos. Seus filhos são prioridades. Deus chamou você primeiro para a sua casa. Não te preocupa com o ministério se a casa não está em ordem. Opa, como é que é? Não se preocupe com o ministério se a casa não está em ordem. Deus não está preocupado em te usar ministerialmente. Coloca a casa em ordem. Coloca a casa em ordem. Pastor, como que eu coloco a casa em ordem? Já falei. Corpo de Cristo. Um ajudando o outro. Ouvindo conselhos. Sendo repreendido e sendo disciplinado. Quando a gente é disciplinado, corrigido, orientado, as coisas andam na nossa vida. Eu vejo muita gente que vem. Hoje de manhã eu estava aqui, eu mostrei para o pastor, estava sentada ali uma menina de Jandira aqui, que eu fui pregar na igreja deles no começo do mês de março. Pegou uma foto minha no Instagram e falou assim: pastor, estou desesperada, estou pensando em abrir mão da minha vida, em largar Jesus, porque eu estou 9 meses que eu sou cristã, e desde então perdi trabalho, perdi tudo, eu não sei o que está acontecendo. Eu só mandei uma mensagem assim, algumas perguntas. Primeira coisa, onde é a sua igreja? Que igreja você vai, para poder lembrar? Segundo, você tem certeza que você perdeu tudo por causa de Jesus? Aí ela mandou: não, pastor, só estou precisando de ajuda. Eu digo: então tá, a ajuda que você precisa é com o seu pastor, porque eu vou te dar uma palavra, posso abrir aqui e te dar um versículo, mas o que você precisa ouvir não é o que eu tenho a falar, o que você precisa ouvir é quem te conhece no dia a dia. Então, nesse ambiente que a gente está, a gente ouve o que não quer, mas muitas vezes a gente ouve o que a gente precisa. Então é fácil eu chegar aqui de fora e dizer: ô, Amada, eu que te digo, tu és linda, tu és maravilhosa, Deus te ungiu, você vai ser a próxima pastora dessa igreja. Aí o pastor está ali do lado: fala-me, Senhor, pelo amor de Deus, ela não está pronta ainda, pastor, não fala um negócio desse. Presta atenção que eu quero explicar para você. Não é o meu conselho que vai gerar fruto na sua vida, é o conselho de quem tem uma posição paterna sobre você. Porque se você não consegue ouvir quem te conhece todos os dias, que investe em você, você não está apto a avançar. Foi só um exemplo, tá? Não é isso com você não. Então você é chamado para a sua casa, primeiro lugar para a sua casa, e você é restaurado na igreja. Só que a igreja é como um centro terapêutico. Se você vem aqui, aqui tem remédio, aqui tem saúde. Se você entra aqui, aqui tem vida para você. Estou falando isso desde sexta-feira. Se você quer ser curado, aqui vai gerar cura. Então você se levanta e se torna agora um médico, um profissional da saúde, para ajudar outras pessoas. A maneira que você tem de crescer e se desenvolver é ajudar outras pessoas. Isso é um processo. Resolve a tua casa primeiro, resolve a tua vida pessoal, serve no corpo de Cristo, vai sendo curado e deixa Deus ser Deus sobre a sua vida. Quantos entenderam? Amém? O terceiro ponto para conclusão: submeta-se ao Espírito Santo.
Porque quando você se submete ao Espírito Santo, você não vive de galho em galho. Você anda por propósito. Você não vai para a igreja porque a igreja é mais perto da sua casa, porque a igreja é mais cômodo. Você não procura igreja por causa da comodidade. Você procura igreja porque Deus te orientou a estar ali. E se Ele te orientou a estar ali, Ele não vai tirar você dali até que você receba tudo que você tem que receber. Então Deus está trabalhando em cada um de vocês, dizendo: eu estou gerando em vocês um coração segundo o coração de Deus, como Davi tinha. Mas eu não quero que vocês sigam o exemplo de uma paternidade péssima, porque o mundo está precisando das respostas que vocês têm aqui dentro. Tem famílias aí fora que estão caindo, e você como marido, como pai, como mãe, precisa se levantar e dizer: cara, não é desse jeito não, vem cá que eu quero te ajudar. Tem filhos de lares destruídos que vão olhar para o seu lar buscando referência. Se você é uma família que é um farol de Jesus, então começa a ser referência para esses que precisam de você. Vamos ficar de pé, eu quero orar por ti. Eu quero orar com relação a isso. Só vou pedir o teclado só por causa do horário. Não precisa nem apagar, pode deixar aceso. É que eu tenho mais duas coisinhas para falar antes de você sair, que eu sinto que Deus colocou no meu coração, tá? Feche os seus olhos e só receba essa oração que eu vou fazer. Pai, no nome de Jesus, eu sei que o Senhor me trouxe aqui para semear algo nessa igreja, para liberar algo nessa igreja. E eu quero fazer isso, Senhor, com muito temor. Mas eu quero liberar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração esses dias. Essa fonte de restauração vai fluir de maneira inesgotável. E eu oro que o Senhor entre nos lares e coloque tudo no lugar. Aquelas pessoas, Senhor, que vivem uma vida disfuncional, que está tudo arrebentado, tudo destruído, eles não conseguem entender o rumo. Eu peço, Espírito Santo, entra, coloca ordem. Deus, eu peço que cada pessoa nessa noite entenda a necessidade de entregar as chaves dos seus corações para Ti. Toma controle sobre cada pai, sobre cada mãe, sobre cada filho. Toma controle sobre cada família nesse dia. Senhor, despedaça o jugo do inimigo em nome de Jesus. Despedaça o jugo do inimigo em nome de Jesus. Meu irmão, você que tem um problema na área financeira, porque você não herdou conselhos do seu pai, porque ele não sabia lidar com isso. Eu quero hoje assumir diante de Deus o lugar de abençoar você. E eu quero declarar na sua casa, na sua família, que você prosperará em nome de Jesus. E que nenhuma arma forjada do diabo terá poder sobre você e sobre a sua vida, sobre a sua família. Nenhuma mentira do diabo passará de você para os seus filhos. Mas eu declaro que o Espírito Santo virá com orientação e ensino. Então eu declaro também que você terá o coração para ouvir e para aprender. Eu declaro que você que tem problema nos relacionamentos, você não tem vínculos, não consegue fazer vínculos, porque provavelmente você possa ter ouvido do seu pai e da sua mãe: amigo só pai e mãe. Não tem outro amigo, amigo só pai e mãe. Isso não é verdade. O pai provavelmente teve feridas lá atrás e não se abria, e por isso você vive só. Vou dizer para você, relacionamentos é fonte de vida. Pessoas que andam em relacionamentos são as pessoas abençoadas. Pessoas que vivem em relacionamentos são mais felizes. Então eu declaro todo jugo e toda fortaleza sobre a sua vida, em cima dessa mentira que foi lançada, está quebrado em nome de Jesus. Eu declaro que você vai ter experiências saudáveis, com amigos verdadeiros, amigos que vão falar com você, que vão orientar você, amigos que vão ajudar você. Pai, eu oro pelo vínculo da perfeição que é o amor nessa noite. Eu oro pelo vínculo da perfeição que é o amor nessa noite. Mas eu também quero trazer uma palavra, querido, de instrução. Alguns de vocês casaram e sequer perguntaram para o pai: pai e mãe, o que é que vocês acham? Não consideraram isso como algo importante. Às vezes foi no cartório, fez lá, e o seu pai e a sua mãe não chegou e deu a bênção para você. Tem alguém nesse caso? Você não teve uma bênção mesmo. O irmão, Deus abençoe, Deus abençoe. Tem mais alguém? Levanta a mão, Deus abençoe, Deus abençoe. Quem mais? Ali atrás, mais 2, 3. Levanta a mão mesmo se você casou, mas o seu pai não falou: eu te abençoo. Presta atenção. Se o seu pai estiver vivo, seus pais estiverem vivos, eu te aconselho a buscar os seus pais
ia dizer: pai, a gente já está casado, as coisas estão andando, mas é importante para mim ouvir da sua boca: eu te abençoo, filho, eu abençoo o teu casamento, porque olha, pastor não tem mais autoridade do que pai, o seu pai é a sua maior autoridade sobre você, mas eu creio que se o seu pai não tem essa sabedoria, não sabe fazer isso, que Deus vai reverter. Nós vamos orar agora e abençoar a sua vida, mas procure o seu pai e sua mãe, se eles não estiverem vivos, recebe essa bênção agora em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos essas pessoas que começaram as suas vidas e não tiveram essa liberação, elas não tiveram essa bênção. Então nós dizemos: você é abençoado por causa do sacrifício de Jesus, você é abençoado por causa da cruz. Nós abençoamos a sua vida e nós declaramos que tudo lhe vai bem, nós declaramos que o fruto do seu ventre será abençoado, nós declaramos as suas finanças abençoadas, nós declaramos a sua vida social e ministerial abençoada, nós declaramos o seu casamento frutífero, nós declaramos as bênçãos da eternidade e os benefícios da cruz sobre o seu lar, sobre a sua vida. Aleluia. A última coisa, eu falei para o pastor quando eu cheguei aqui, eu falei assim: olha, eu senti uma vibe maravilhosa nessa igreja. Eu prego muito em vários lugares e preciso confessar a vocês, tem lugar que a gente diz assim: Senhor, não me permita voltar. E tem lugares que a gente vai que a gente não entende, mas Deus, eu estou pregando a palavra e por que não tem a recepção? Vocês são extremamente receptivos. Há uma atmosfera da presença de Deus e do Espírito Santo aqui. Vocês são muito de Deus. Mas eu quero declarar sobre vocês dois: isso é fruto de semeadura, isso é fruto de investimento. O que eu vi dessa vez na igreja, cara, eu sou pastor, lido com muita liderança, lido com muitos pastores de mega igreja e igrejinha pequena. O que eu vi nessa igreja é que vocês estão fazendo um trabalho fenomenal. E isso só acontece porque vocês estão depositando o coração, estão sendo sinceros com Deus. Preste atenção, igreja. Vocês têm dois pastores que são homem e mulheres e mulher de Deus, que têm semeado. O que eu senti aqui é impossível acontecer se eles não estiverem fazendo um trabalho sólido e sério. E o que você está construindo, o que vocês estão construindo, é uma plataforma para que vocês cresçam e abençoem muita gente. Vocês carregam uma semente dentro de vocês, e essa semente é semente de transformação. É provável que você vá comprovar isso na sua vida. Quando você entrou nesse ministério, a sua vida estava de um jeito, e você começou a se envolver, e quem tem se envolvido e vivido aqui tem visto o termo transformação. Transformação nas finanças, transformação nos estudos, transformação nos relacionamentos, porque existe uma semente sobre a vida de vocês, e eu quero ressaltar isso e quero abençoar. Uma das mensagens que Deus tem me pedido para ministrar nas igrejas que eu tenho ido, é com relação aos pastores, para abençoar a vida dos pastores. E não é só porque o Fábio é meu amigo, a gente não se fala sempre, mas a gente tem um relacionamento de fidelidade. Mas não é porque eles dois, junto com a Dani, são meus amigos, mas é porque o Senhor tem me pedido para fazer isso em todo lugar da nação que eu tenho ido. Porque eu tenho visto que esse problema da desonra ao pai, e aí eles se tornam eles têm esse lugar de pai espiritual, mãe espiritual de vocês, né? Pais espirituais. Esse ambiente de desonra, ele trava a herança e ele trava o fluir. E eu quero declarar para vocês: vocês têm pastores íntegros. Quantos aqui gostam de ser elogiado? Quantos aqui gostam de ser abraçados? Quando você está na pior, não é legal receber uma ligação? E quando você fala assim: pastor, me atende que eu não estou bem, o pastor vai... não é legal ser atendido? Deixa eu dizer uma coisa para você: pastores dificilmente recebem isso. Eles recebem uma avalanche de problema. Tudo que não presta, tudo que não dá certo, a gente vai lá e liga para o pastor e coloca diante dele. Mas dificilmente o pastor... pode até sentar rapidinho aí, por favor, pode sentar. A oração já foi, eu preciso ser 2 minutos. Dificilmente o pastor recebe uma ligação onde a gente fala: pastor, está tudo bem, suas contas estão em ordem, o senhor precisa de ajuda.
Como é que está a sua despensa? Sabe por que a gente não faz isso? Porque às vezes nós não olhamos que Deus nos levantou dentro da igreja para ser suporte uns aos outros, para ajudar uns aos outros. Abre esse versículo, querido, coloca aí, eu vou te pedir um versículo agora, rapidinho. Dois segundos. O versículo é o seguinte, cadê, meu Deus? Hebreus capítulo 13, versículo 17. Hebreus 13, 17. Consegue colocar aqui na tela? Hebreus 13, 17. Preste atenção, os 10 minutinhos que você vai ficar a mais aqui, vai ser revertido em muita bênção para você, tá? Libera aí, Hebreus. Não achou? 13 e 17. Não é comigo, tá? Esse tempo aí não é comigo, é com eles lá. Fala assim, ó: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem devem prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Preste atenção, pastores como eu e como outros como eles, nós não somos propriedade da igreja, nós somos propriedade de Jesus. Quando Deus pensou na C3 aqui em Santos, Ele gerou um povo. Você já estava alistado, esse povo, sem saber, tá? Antes de começar a igreja. Aí Ele preparou o ambiente espiritual e Ele levantou uma família pastoral. Essa palavra fala sobre submeter-se, essa palavra fala sobre cuidar, e essa palavra fala sobre obedecer. Submeter, porque é muito ruim a gente estar pregando, a gente não prega para que você morra, a gente prega para que você viva. Então, dá um voto de confiança e se submete. Obedecer e cuidar. A obediência, às vezes, ela vai surgir quando a gente menos está querendo fazer, mas porque a gente está sendo convocado, a gente simplesmente obedece. Não é do seu jeito, dá um voto de confiança e obedece. E o cuidado, meu irmão, não custa você ligar, não custa você orar, não seja egoísta, não seja sanguessuga. Nós precisamos de ajuda. Esse ano, num mês só, houveram 3 suicídios de pastores. Não é o caso deles, nem o meu, graças a Deus, nós não somos deprimidos assim a esse nível, mas essas coisas se constroem. Pessoas só sugam e elas não repõem. Quando foi a última vez que você ligou e disse: pastor, estou orando por você e por sua esposa? Quer saber como tem acontecido na minha igreja? Alguns que cuidam de nós, dos membros, do nada: pastor, como é que está a sua casa com relação à alimentação? Não, está tudo bem, mas está, ainda assim eu quero mandar um negócio especial, e manda alimentação para a gente. Como você acha que um pastor recebe aquilo? Oh Deus, obrigado, o Senhor está cuidando da gente. Mas eles também vão olhar para vocês e vão dizer assim: cara, nós somos família de verdade, nós somos corpo. A galera está entendendo quem nós somos, chama-se honra, cuidado. Sabe o que eles fizeram um dia desse? Ligaram: pastor, você vai viajar no final de semana? Não, estou aqui na igreja pregando. Quando eu terminei de pregar, vieram com um envelope. Não é nada especial, nós só queremos honrar a vida de vocês. O que é isso? A gente abriu uma diária num hotel, com um quarto para núpcias, uma coisa especial. Ah, pastor, para com isso, é besteira. Se fosse você ia querer, né? Às vezes a gente se envolve tanto com o problema sexual dos outros, está resolvendo, e a gente não tem tempo para a gente, como pastores. Se eles estiverem bem, vocês estarão bem. Se eles estiverem bem, vocês estarão bem. Se os pastores de vocês estiverem emocionalmente equilibrados, vocês só vão ter saúde aqui dentro. Mas se vocês não entenderem o papel de vocês também como igreja, o que eu estou vendo aqui nessa atmosfera que é linda, não tem como crescer disso aqui. A gente só cresce quando a gente honra, e quando a gente honra, a gente sempre está indo para um nível maior. Liga, se importa, junta 3, 4, faz surpresa. Não precisa divulgar que na igreja fizemos, não precisa.
é cuidado diário, porque eles não são propriedades, eles foram emprestados para vocês. Jesus deu eles. Então saiba que é um prazer para vocês receberem pastores que os amam, tá? Que Deus abençoe e os guarde e os livre de todo mal. E que essas mensagens vocês usem para processar na sua mente. E que vocês sejam uma igreja prática. Porque se vocês fizerem isso aqui, a casa de vocês vai ser próspera. Fica com Joshua um dia. E fala, hoje vocês podem ter o final de semana aí, vai curtir, vai relaxar, vai descansar. Oi? Vigia na terra. O pastor pregando e a outra desfazendo. O pastor está falando, pelo amor de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Algumas pessoas, elas têm coisas destravadas nas vidas delas, quando elas começam a servir a família pastoral. E a família pastoral precisa ser bem cuidada. A família pastoral precisa ser amparada. Se importe com a saúde, se importe com as emoções, e dê a eles plataforma para que espiritualmente eles estejam tendo tempo de buscar e de orar, para que o alimento continue sendo como está, porque vocês só estão bem nutridos, porque o alimento aqui é sólido e de boa qualidade. Deus abençoe!